Pega a visão do canal do Guerreiro. O assunto abordado hoje é de suma importância para os obreiros e ministros da obra do Evangelho. Por quê? Uma pessoa que quer fazer a obra sem entender este assunto e ter esse dom sobre a vida dela, fica muito difícil de desenvolver um bom ministério. Discernimento de ordem natural e espiritual. O que é discernimento? Vem do latim discerne, que quer dizer separar, dividir, reconhecer. Essa palavra na Bíblia é colocada como a inteligência de saber distinguir as coisas, como saber reconhecer a voz de Deus, né? Separar o caminho do bom e do mal, dividir o que se deve ou não fazer com sabedoria, né? A sabedoria para nós cristãos é um dom de Deus para as nossas vidas. Então, inclui a percepção do verdadeiro caráter das pessoas e da origem e significado das manifestações espirituais ou naturais. É muito importante, né? Eu vou discorrer e vocês vão entender. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a seguir está escrito: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto por ele ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, a pessoa mergulhada no intelecto, ela não consegue compreender as coisas de Deus, porque para compreender as coisas de Deus, não é pelo intelecto, é pelo Espírito de Deus. Ele tem que testificar no teu coração. E quando Jesus ascendeu, ele foi deixado na terra para nos ensinar, para nos consolar, para nos exortar através da palavra de Deus. Logo, o homem natural não consegue discernir na plenitude aquilo que vem de Deus. E a pessoa que recebe o Espírito de Deus ligado pelo Espírito Santo, ela tem essa sabedoria divina. Eu vou te explicar, e é importantíssimo, discernimento natural e espiritual é importantíssimo. Eu vou te explicar aqui numa passagem muito interessante na palavra de Deus. Eliabe, irmão de Davi, tenta invalidá-lo. Olha que coisa interessante. Em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 12 a seguir, fala um pouquinho sobre Davi, filho de Jessé, que tinha 8 filhos, né? Avançado de idades. Os 3 mais velhos tinham seguido a Saul à guerra. Os 3 filhos mais velhos de Jessé estavam na guerra, né? E os nomes deles eram Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadad e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiam a Saul. Aqui estava naquela batalha entre os filisteus, a qual o gigante Golias estava afrontando o povo. Para vocês entenderem. Mas eu quero ressaltar o versículo 28 depois. O que estava acontecendo? Estava aquela batalha, por 40 dias o gigante Golias se fez uma separação, filisteus de um lado e o povo de Israel do outro, e por 40 dias o gigante Golias vinha afrontar e insultando o povo de Israel. Era um homem enorme, com armas potentes, e todo mundo se amedrontava. E nisso Jessé tinha os 3 filhos maiores lá na guerra, e Davi foi mandado para aquele local para levar alimento para eles, para os irmãos, e dar uma notícia como é que estava aquela batalha. E Davi, quando estava chegando, ele ouviu os homens falando, no versículo 25 do capítulo 17, olha, subiu para desafiar os homens. Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Quem derrotasse o gigante ia ganhar riquezas, ia ganhar a filha do rei
e não pagaria mais impostos. E Davi ouviu mal ouvido, e quando ele chegou, né, ele perguntou, né, no versículo 27, e o povo lhe repetiu aquela palavra dizendo, assim se fará o homem que o matar. E Davi ouvindo, um jovem, um dos mais moços dos filhos de Jessé, e quando Eliabe viu ele lá, olha o irmão dele querendo invalidar aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. Versículo 28. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, desprezando até a função que Davi fazia. Eu conheço a tua presunção e a maldade no teu coração, pois desceste para ver a peleja. Eliabe querendo invalidar aquilo que Deus queria fazer através da vida de Davi. Davi até ficou meio perdido. O que eu fiz? Respondendo no versículo, o que eu fiz agora? Porventura há razão para isso? Você entendeu o comportamento de imediato de Eliabe se comportar daquela maneira, né? E continuou, ele não se abalou com aquelas palavras, com aquela invalidação que veio sobre ele, porque ele discerniu. Aqui teve um discernimento de Davi. Talvez um de ordem natural, porque eu vou explicar um pouquinho mais para frente, porque o de ordem natural, Eliabe poderia ter inveja e ciúmes de Davi, porque ele foi ungido rei. E ele estava ali, e muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Deus ele quer fazer algo grande na tua vida e ele espera que você não dê ouvidos, isso é discernimento. Não dê ouvidos àquelas pessoas que tentam parar. E por incrível que pareça, as pessoas que tentam te parar são as pessoas mais próximas de você. Era o irmão dele que estava querendo invalidar Davi. Então tenha discernimento natural e espiritual. Duas coisas aconteceram. Primeiro, Davi discerniu que aquela batalha daquele gigante era contra o Senhor. Era uma batalha espiritual contra Deus, né? Porque em determinado momento ele chega e fala, quem é esse incircunciso que afronta o exército de Israel? Isso é um discernimento espiritual. Então o que estava acontecendo? Existem coisas acontecendo, comportamento de pessoas para invalidar você, invalidar eu, né? Porque essas distrações nos tiram do foco. As atividades querem nos levar para o quarto, para chorar, para ficar deprimido. Talvez que Davi não fosse um jovem cheio do Espírito Santo de Deus e com sabedoria natural também, aquela invalidação, puxa vida, meu irmão está falando assim comigo, voltava com as coisinhas que ele foi levar. Não, ele continuou. Isso é a identidade daquilo que Deus tem a fazer. Não seja invalidado pelo processo que Deus tem a realizar sobre a tua vida. Tenha discernimento natural e espiritual, né? Porque quem garante a sua chamada ao propósito é Deus, é Ele que garante. O coração de Davi ardia por uma defesa do povo de Israel, né? Mas o que eu quero finalizar com você com a compreensão de algo muito importante. Você precisa compreender isso no discernimento natural e no discernimento espiritual. O natural, ele é humano. Ele vem de sentimentos causados por emoções, tais como inveja, ressentimento, ira e uma série de mazelas que nós acabamos acumulando no longo, né? Feridas maltratadas. Então você precisa discernir que tipo de ataque você está tendo ao redor das pessoas. Às vezes as pessoas te atacam e não é de ordem espiritual. É por inveja, é por aquilo que Deus tem te proporcionado, é pelos dons que Deus tem sobre a tua vida, mas tem também o espiritual, né? O inimigo não sabe o que vai acontecer na tua vida. Deus não deu esse poder. Mas ele tem uma observação, ele observa, ele é muito astuto. Então ele observa as coisas que vão acontecendo e começa a traçar uma estratégia para bloquear aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Em Efésios 6, a partir do versículo 10, dá para a gente entender isso, né? Os ataques de ordem espiritual. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor, versículo 10, 6, 10. E na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Você tem que trabalhar esse discernimento. Você, obreiro, trabalhe. Você
que é apurado no intelectual, busque experiências espiritual. Busque ter uma intimidade com o Espírito Santo. Eu me lembro uma vez, por anos eu fui halterofilista, nos anos 80, 90, e eu fazendo o supino, machuquei um músculo do abdômen. E vira e mexe, eu tinha muita dor nessa região aqui, porque eu forcei muito, tinha muita dor. E uma vez a gente se preparando em casa para ir numa vigília, foi uma loucura, foi muita confusão dentro de casa. Uma parente da missionária Simone chegou até a manifestar, nós tivemos que repreender. Foi uma luta para a gente ir naquela vigília. Mas nós perseveramos e fomos. E quando chegou naquela vigília, teve alguns contratempos também naquela vigília, foi uma noite tremenda. Mas durante a vigília, Deus tomou uma mulher em profecia e falou que Deus estava curando alguém que tinha um problema nessa região. E eu tomei posse, e depois daquele dia nunca mais tive as dores que eu carreguei por anos, porque eu acho que machucou, lesou algum músculo do abdômen, e às vezes eu não conseguia nem respirar direito, eu sentia transpassando das costas e recebia a cura. Teve um discernimento de que ali estava a minha bênção espiritual. E fomos para cima, né? Então, tem muita coisa que acontece na igreja que não é de ordem espiritual, é de ordem natural. Mas nós não podemos invalidar. Precisamos ter discernimento de espírito para saber tratar cada circunstância. Tem pessoas que têm manifestações emocionais e tem pessoas que têm manifestações espirituais. Se um obreiro não sabe discernir isso, é problema, né? Porque você pode tratar uma pessoa de ordem emocional querendo expulsar demônio dessa pessoa, e não é. Né? A neurociência explica muito bem, e busque a neurociência, você obreiro que quer crescer nessa área e compreender, com pessoas cristãs, porque senão vai trazer confusão para a tua mente também. Mas nós somos seres naturais e espirituais, e Jesus Cristo deixou o Espírito Santo de Deus para nos dar sabedoria para lidar com cada tipo de circunstância. Busque mais conhecimento nessa área, e você vai crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, na estatura perante Deus e perante homens, para lidar com esses assuntos. Jesus Cristo é o mestre dos mestres, e o Espírito Santo é um professor maravilhoso que está aqui para nos ensinar. Pega a visão do canal do Guerreiro e hoje é sábado, tenha um dia abençoado.